você perguntou, houve excesso, não houve excesso, né? Com essas buscas, com essa busca e apreensão. Obviamente que houve excesso, isso é inegável, né? Como bem já apontou o professor César Roberto Bittencourt, um excesso justificável em função do tipo de bem jurídico que se está a tutelar nessa busca e apreensão. Não é uma agressão à Tânia Mandarino no aeroporto de Roma. Não é uma agressão ao Luiz Nassif no aeroporto de Roma, que seria muito ruim também. Nós todas e todos temos esses direitos que o professor César disse, mas é uma agressão a uma instituição da República, na pessoa de um ministro. E diante de um cenário que no Brasil, o professor César também falou muito bem sobre isso, quando citou o 8 de janeiro, né, está flagrando ainda. Existe está pegando fogo essa questão do ataque às instituições, do ataque ao próprio Estado de Direito, né? Então, assim, se fosse uma pessoa, uma agressão a uma pessoa comum, não uma instituição, eu defenderia que está errado. E eu acredito que o professor César também. Porque se está investigando por que a Tânia foi agredida no aeroporto de Roma, né? Eu não posso tirar os celulares dos imputados a essa agressão. Isso todos os garantistas sabem muito bem, juízes, procuradores, advogados, doutrinadores, professores. Você não pode buscar outra prova quando você está tratando de um crime X, né? O STJ, o STF definem assim, isso é posição consolidada das cortes superiores. Mas, no caso em questão, e o professor César disse muito bem, para exceções, né? Eu acho que tinha que ser assim, não tinha como fazer de outra maneira. É perigoso que a gente autorize o STF a agir assim? Claro que é perigoso. É perigosíssimo. Mas, ainda assim, eu tenho um acordo com a busca e apreensão da forma como foi feita, dos celulares, porque se trata da República, da própria República, do próprio Estado, né? E aí eu penso, Nassif, que a questão que a gente tem sempre que se perguntar é qual Estado e qual democracia que a gente está defendendo, né? Qual Estado democrático de direito que nós temos que permite tudo isso, com uma Constituição linda, em 1988, que delegou ao Poder Judiciário todo o poder do país, né? E a discussão acho que é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo do que essa situação pontual, na qual até os garantistas estão admitindo. Não houve excesso, por ser uma situação de excepcionalidade que deve ser tratada de forma excepcional. Haveria excesso se fosse uma agressão contra mim, contra você, contra qualquer outro cidadão. Tá. Eu só gostaria de lembrar, antes de passar para o Marcelo aí, um ponto que me causa muita preocupação, são as ondas de opinião pública no Brasil que não obedecem a princípios. A opinião pública vai para um lado, vai para outro. Então, essa mesma opinião pública, midiática, que eu estou falando, opinião pública midiática, que hoje endossa, que traz argumentos contra esse pessoal, é a mesma turma que estimulou 10 anos atrás, 15 anos atrás, os escrachos contra o Ricardo Lewandowski, os escrachos contra os críticos da Lava Jato. Então, digamos, essa falta de tradição democrática no país, aí, às vezes me assusta um pouco. Você pega o Conselho Nacional de Justiça, que está fazendo um trabalho fundamental junto ao TRF4. Mas, de repente, você ouve vozes do Rio de Janeiro e fala, puta, eu votei contra uma ação aqui da família, do corregedor, tudo aqui, veio uma correção em cima de mim. Então, digamos, tem um problema sério aí de partidarização e de instrumentalização do judiciário, né, professor César, que foi vítima muitas vezes disso também, né? Eu ou o César que vai falar? Quem vai falar? Pode falar, fala depois. Não, é o seguinte, eu continuo achando, que nesse caso, Tânia, não é só pela personalidade que não. Essa história de que havia um vídeo que não foi entregue no domingo, que apareceu na quarta-feira, pode ter sido até o motivo de terem feito uma busca e apreensão. Vamos recolher esse celular e ver tudo que tinha lá dentro. Será que não tem mais além? Por que o vídeo chega só na quarta-feira, se o depoimento do cara foi no domingo e os outros 2 na terça-feira?
Isso já levanta a suspeita de que podem ter escondido mais coisa. Tá. Agora, se é para criticar, vamos lá. Eu critiquei recentemente, em outros programas, o fato da Ana Priscila Silva de Azevedo ter sido presa dia 11 de janeiro, ou dia 10 de janeiro, 2 dias depois dela ter participado, ter ido ao Palácio do Planalto, e ela fala que esteve lá, ela não quebrou, eu estava só querendo acampar ali para ocupar, como se acampar ali para ocupar fosse um ato democrático, ocupar o Palácio. Isso ela falou na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que eu ouvi. Agora, ela estava presa desde 10 de janeiro sem um inquérito, sem uma denúncia. Cadê? Eu procurei saber no Ministério Público. Não, ainda estão investigando. O que estão investigando mais? Aí hoje, eu leio uma notícia que está na Folha, um relatório da ABIN que vazou para a Folha, em que aquele Alain, que ajudou a colocar o dinamite no caminhão, fala que dentro do acampamento, os boinas vermelhas, os ex-paraquedistas, estavam estimulando a botar dinamite e queriam eles preparar o dinamite. E aí o dinamite ia funcionar, porque eles sabem fazer. Só não deixaram ele porque eles estavam cobrando, são mercenários. Quiseram cobrar dos outros ali no acampamento o serviço deles. E que esses caras foram visitar a Ana Priscila no hotel. Ou seja, a Ana Priscila, que eu já dizia assim, está presa, será que ainda tem o que explicar? Não tem mais o que investigar? Tem outras ligações. E nós não vamos saber dessas ligações, porque o Supremo, corretamente, não irá passar as investigações que está fazendo para a CPMI, onde tem uma turba, não é turma, não, é turba de bolsonaristas loucos para descobrir o que tem de segredo, de sigilo nas investigações do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, eu que estava criticando, acho que é muito tempo, não via motivo para essa moça continuar presa, incomunicável, por mim botava uma tornozeleira e ia para casa, mas eu estou vendo que tem outros fatos que podem estar intricados, interligados e que precisam aparecer.